Olá, vou estar me apresentando aqui a todos vocês que estão fazendo este curso sobre Entendendo os Sonhos e seus significados. Meu nome é Fábio. Fiquei muito feliz ao apresentar este curso a todos vocês, porque eu sempre ouvi falar de pessoas que tinham dúvidas sobre sonhos e seus significados, e isto despertou em mim o desejo de ajudá-los. Em 2007, com a ajuda de Deus e do irmão José Raimundo, um grande amigo meu, foi lançado o blog Intérprete de Sonho Fábio. De lá para cá são muitos e-mails e ligações de pessoas que têm dúvidas sobre os sonhos. E no decorrer desses anos, todas elas têm sido abençoadas com as interpretações na direção de Deus. Glorifico a Deus por me usar com este dom tão maravilhoso e quero continuar na sua direção, ajudando a muitos, porque ajudando que serás ajudados. Então, continue lendo os artigos, tudo que está aí, para que vocês venham compreender melhor sobre este assunto que é importante, e nós estaremos focando em muitos pontos importantes aí deste curso, onde você vai estar compreendendo melhor sobre este assunto. Fique à vontade. A partir de agora, vou estar provando, de acordo com a Bíblia Sagrada, de que Deus fala através de sonhos. Em Gênesis, no seu capítulo 37, no seu versículo 5, diz a palavra do Senhor: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então vai você reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai, aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Observe que depois destes dois sonhos que José teve, já no seu versículo 19, você vai encontrar os irmãos tentando impedir que os sonhos de José viessem cumprir. No versículo 19, José foi à procura de seus irmãos, e quando José encontrou a seus irmãos, já no versículo 19, aí você vai ver aonde os seus irmãos diziam: lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros: agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. E no seu versículo 21, Rubens ouviu isso, tentou livrá-lo da mão deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, jogue-nos naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubens propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José, seus irmãos lhes arrancaram a túnica, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelita que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiaria e bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito.
Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los ao ismaelita e não tocaremos neles. Afinal, é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rubens voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos disse: ó jovens, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram a seu pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo não, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. No seu versículo 36, nesse meio termo no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Observe bem, José teve 2 sonhos, contou aos seus irmãos, e por causa dos sonhos de José, isto o levou a passar por este processo todo. Porque o desejo que estava no coração de algum dos seus irmãos era tirar a vida de José. Mas quando Deus ele tem um plano na vida dos seus, Deus ele toca no coração de alguém e usa de alguma estratégia, a pessoa passa na prova, mas a pessoa não morre. E sabemos que José foi vendido para os ismaelitas já foi e vendeu a Potifar, oficial do faraó. E Deus, mesmo como escravo, José continuou sendo abençoado por Deus. Porque para Deus cumprir os sonhos de José, olhe o que ele fez. Observe bem o que Deus fez para que cumprisse os sonhos de José. Em Gênesis 41 você vai ver. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigos graúdas e boas cresciam ao mesmo tempo. Tornou a adormecer e teve este sonho. E depois ele diz no versículo 6 que brotaram outras 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, Faraó ficou irado com os 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros.
na casa do capitão da guarda. E ali ele contou a Faraó, e Faraó mandou chamar José. O copeiro contou, então Faraó foi lá, mandou chamar José. José se ajeitou, fez a barba, cuidou-se para se apresentar perante ao Faraó. E nós vemos a interpretação do sonho de Faraó através de José no seu versículo 16 de Gênesis 41, aonde José responde a Faraó: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava ao pé da beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vaca tão feia em toda a terra do Egito. As vacas magras, feias, começaram a comer as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de haver comido, não parecia que tivesse feito, pois continuava tão magra como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O Faraó teve um único sonho. Disse-lhe José: Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virá 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo. Sob o controle de Faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para 7 anos de fome, que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e todos os seus conselheiros. Depois de tantas lutas e humilhações, vocês podem perceber aí de que Deus cumpre o sonho de José depois que ele interpreta este sonho de Faraó. Você vê aí no versículo 38, por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse-lhe, pois, a Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então nós vemos aqui Deus cumprindo o sonho de José quando ele interpreta o sonho de Faraó.
E a partir daquele momento, Deus usa quem humilhou e gostaria de vê-lo morto para ajudá-los com muito amor. Você pode observar que aqueles irmãos de José, que tentaram matá-lo, que tentaram fazer perversidade, fizeram perversidade com José, depois, quando veio essa fome, ele foi para o Egito, e quando chegou-se no Egito, ali, e foi descoberto, chegando já ao final da história, porque você vai encontrar, você pode ler em Gênesis, você vai ver mais a fundo sobre este assunto, mas o assunto que nós estamos focando é os sonhos e as interpretações. Você vê que Deus exaltou a José, depois que Deus exalta a José, José teve a oportunidade de descontar o que os seus irmãos tinham feito com ele, mas em vez de José descontar, José fez o quê? No versículo 11, José instala seu pai e seus irmãos, deu-lhe propriedade na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramassés, e conforme a ordem de Faraó. Ele providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Então, aqueles que humilhou a José, em vez de José pagar com o mal, ele pagou com o bem. Ele procurou ajudá-lo. Então, foi muito importante esta parte do cumprimento do sonho de José. Eu estou procurando aqui lançar em áudio para vocês, para que vocês possam não só estar lendo, mas vocês também possam entrar, vivenciar o acontecimento, o quanto foi profundo as lutas que José enfrentou, mas depois as vitórias que ele alcançou. Ele primeiramente foi escravo de Potifar, depois foi humilhado, a mulher dele inventou uma calúnia muito grande, ele foi para a prisão, passou 2 anos lá na prisão, interpretou os sonhos do padeiro, do copeiro, como vocês vão ver aí no decorrer da leitura aí do livro. E depois de todas essas coisas, Deus exalta ele passa a ser governador do Egito, e ele ainda teve a chance de ajudar o pai, os irmãos e todos que faziam parte da sua família. Isso é muito importante. Continue estudando e aprendendo sobre sonhos e sobre seus significados. Já em Gênesis 40, a partir do seu versículo 10, nós vemos José preso, mas como ele estava preso, ele foi colocado a serviço ali na prisão, e veio perante a presença 2 prisioneiros, um copeiro e um padeiro. E esses 2, eles tiveram um sonho na prisão. E é isso que nós veremos agora, começando do versículo 10. Com 3 ramos, o copeiro, ele diz que sonhou com 3 ramos, ela brotou, floresceu, deu uvas que amadurecia em cachos. A taça do faraó estava em minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Então José vai lá e dá interpretação ao sonho do copeiro. E José disse ao copeiro: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer, quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Então José interpreta o sonho do copeiro. O padeiro, aproveitando a oportunidade, vendo que o significado foi bom,
ele resolveu também contar o dele. Aí você vai ver na Bíblia, lá em Gênesis 40, versículo 17. Aí o copeiro diz: eu também tive um sonho, sobre minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E José, ele, na direção de Deus, ele dá a interpretação do sonho do padeiro. E disse assim José ao padeiro: a interpretação é esta: as 3 cestas são 3 dias, dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Passou-se os 3 dias, cumpriu-se veridicamente os sonhos. No versículo 20, vamos ver no versículo 20, 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, representou o chefe dos copeiros e o chefe do padeiro. Restaurou a sua posição, o chefe do copeiro, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas a do padeiro mandou enforcá-lo, como José lhe dissera em sua interpretação. E o chefe dos padeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Então, você vê aí, os sonhos cumprindo na risca. Quando Deus revela, os sonhos cumprem verdadeiramente na risca. E cumpriu na vida do padeiro e do copeiro. E o grande homem de Deus, intérprete de sonhos, José, foi usado por Deus para interpretar o sonho do padeiro e do copeiro.
Em alguns artigos meus eu chego a citar casos de pessoas que aconteceram de interpretar os seus sonhos da maneira deles, e eu até informar a eles a forma correta dos sonhos, e eles não acreditarem, achar que era da maneira deles, que aquela forma deles que eu estava pensando era boa, e depois eram realmente o que eu tinha falado para eles, e aconteceu tudo, e eles estavam errados. Eles estavam errados, de acordo com as interpretações deles, porque uma das coisas que a gente deve prestar bastante atenção, nós jamais devemos ter o sonho e querer interpretar da nossa maneira. Devemos interpretar da maneira de que Deus quer se mostrar para nós. Porque quem mostra o sonho é Deus, e é Ele que dá a interpretação. Só que quando você já tem uma base, uma coisa eu posso te dizer, a maioria dos sonhos, só um exemplo para você, quando você sonha com abelha, a maioria dos sonhos, o significado é perseguição mesmo. O significado é sofrimento, é momento de que a pessoa sente na pele mesmo. Então, existem outros que pode até a interpretação que Deus dá ser diferente, mas a maioria que eu estou dando aqui, que eu vou começar a dar aqui os sonhos e seus significados, a maioria são verídicos e que acontece na maioria das pessoas que enviam seus e-mails para mim. A maioria, o significado é aquele que Deus me dá. Mais uma vez eu digo a vocês, nem todo sonho que indica castigo acontece. Na maioria das vezes, Deus promete castigo por causa da nossa rebeldia para com Ele. Quando ouvimos a sua mensagem nos sonhos e chegamos ao verdadeiro arrependimento, Ele deixa de fazer o que prometeu antes, porque Ele diz que se nós nos arrependermos de todos os nossos pecados, os pecados podem estar vermelhos como carmesim, mas se tornarão branco como a neve. Deus não tem prazer na morte do que erra, e sim na do que se arrepende, porque Ele garante uma morada nos céus. Ele garante uma morada nos céus. Eu vou contar a vocês algumas experiências. Em 2010, uma irmã bem próxima a mim teve um sonho. Ela disse que sonhou com um de seus dentes partindo ao meio, e o dente era bom. Eu disse, olha minha irmã, esteja orando porque indica você perdendo uma parte de você. Um mês depois ela perdeu um sobrinho dela. Até hoje ela sempre lembra. Tempo depois ela tem um sonho com um ventilador gigante soprando para o lado da casa dela. Dele a resposta que uma grande luta estava se aproximando do lar dela. Isso realmente aconteceu. Mas Deus foi misericordioso e tudo está bem agora. Em 2013, um amigo meu teve um sonho, mostrando que estava em um porto com uma vara de pesca e em certo momento apareceu um navio gigante e começava a apertá-lo. Ele pensava no sonho que iria morrer. Dele a resposta, que ele passaria por um aperto de Deus e seria muito difícil para a vida dele. 2 dias depois ele teve muito mal no hospital e pôde contemplar o aperto de Deus, chegando perto da morte. Mas Deus o livrou e hoje ele testemunha as misericórdias de Deus para a vida dele. Então, eu estou mostrando algumas experiências que Deus mostrou. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que fazem o curso ou que manda os seus e-mails para saber o significado, uma parte muito difícil de ser interpretada e entregue é quando se refere à morte. A interpretação difícil de ser entregue é essa. Da minha parte, eu
Eu chego até a entregar, se for possível, mas eu não especifico, porque é muito difícil a pessoa saber que vai partir. É uma coisa muito difícil mesmo. Quando a interpretação indica a morte da própria pessoa que sonhou, por exemplo, uma amiga minha sonhou que ela via uma escada de subida para os céus, ela via muitos anjos, pessoas, e ela gostava muito do lugar. No entendimento dela, seria muitos bons na vida dela. Ela ficou muito feliz com este sonho. Eu tive a interpretação, mas não disse por ser difícil. Um mês depois ela partiu para a glória, nos deixando muita saudade. Já teve uma irmã que teve um sonho que representava a morte. Como não era o dela, eu disse que seria a morte de alguém ligado a ela. Tempos depois, o esposo dela morreu de acidente. Deus mostrou a ela para estar se preparando. Então, é difícil, mas alguns, se for alguém referindo a família, amigos, eu conto. Agora, se for referindo a própria pessoa, é muito difícil de entregar um sonho assim. Existem pessoas que falam assim, por que sonham todos os dias? Eu vou responder a você essa pergunta. Você deve ser uma pessoa muito sensível, como José. Você não deve estar classificando todos os sonhos como os de Deus. Mas existem pessoas que sonham e quase todos os dias, a maioria dos sonhos, vem trazendo uma revelação de Deus. Por exemplo, meus amigos, eu tenho uma amiga aqui na minha cidade que a determinada época era muito chata. Todos os dias ela dizia, irmão Fábio, eu tenho um sonho para te contar. E ela me contava aquele sonho e que eu dizia, meu Deus, lá vem mais uma vez, eu chamava ela, lá vem a sonhadora. Mas só que eu parei para observar que todos os sonhos tinham significado. E todos os sonhos que ela contava acontecia na risca. Devemos também tomar cuidado. Tem pessoas que sonham com o marido traindo, ou isso e aquilo, e às vezes é simbólico. E aí coloca aquilo na mente e acaba transformando-se um maior rebu dentro de casa. Então, tome bastante cuidado com isso. Quem é que revela o sonho? O próprio Deus. Deus, ele é o revelador dos sonhos. É ele que nos revela os sonhos. Existem pessoas que têm sonhos repetitivos, com pessoas mortas, com pessoas vivas. Em alguns casos, explicando a vocês, que em alguns casos são lembranças passadas, armazenadas no arquivo de nossa memória, na qual, a partir do momento em que dormimos, este arquivo ele é aberto, levando uma determinada pessoa a sonhar, a criar alguns desenhos, e se as pessoas que vocês conviveram antes tiveram só momentos bons de alegria e satisfação, os sonhos serão satisfatórios para você e você acordará feliz. Agora, uma coisa eu te digo, se a sua convivência for um pouco conturbada com a pessoa que morreu, os sonhos serão em forma de pesadelos, porque a nossa memória é dividida por janelas e muitas das vezes, quando dormimos, essas janelas se abrem, nos levando a sonhar, porque faz parte do registro automático da memória, que é o fenômeno RAM. Você pode me perguntar em quais situações pode ser diferente. Eu vou te responder. Pode ser diferente, sim, no momento em que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, quiser revelar a nós através da imagem da pessoa que amamos ou conhecemos. Ele pode usar a imagem de alguém que morreu para trazer um alerta para você tomar cuidado com alguma coisa que está representando perigo na vida de você e você não sabe. Poderá usar a imagem de uma pessoa viva também, alguém que você conhece, ou até mesmo a imagem de alguém que você não conhece.
Enfim, Deus tem suas maneiras de se revelar a todos nós. Deus, ele sabe como se revelar. Ok? Então, eu espero de que vocês tenham compreendido bastante sobre sonhos e seus significados, sobre estes assuntos importantes.